Que a poupança não é o lugar mais seguro, nem tampouco o mais rentável para você guardar o seu suado dinheirinho, isso eu sei que você já sabia. O que você não sabia é que o Tesouro Direto mudou as regras e agora nós temos uma nova reserva de emergência. Calma, é isso mesmo que você ouviu. O Tesouro Selic, uma das modalidades do programa Tesouro Direto, mudou as regras. Então, de posse dessa nova regra e de posse da média salarial do brasileiro, eu vou te mostrar nesse vídeo uma estratégia ideal para você guardar o seu dinheiro, investir a sua reserva de emergência. Para você que ainda não começou a fazer a sua reserva de emergência, ou para você que já começou e ainda não atingiu os 10 mil reais. Os 10 mil reais é justamente o lugar específico, a situação ideal para a gente mudar essa estratégia ou não, de acordo com a nova regra. E tudo isso que você vai ver aqui, você não precisa perder muito tempo para decidir. Em menos de 1 minuto você vai entender qual é a lógica. E também você não precisa ficar se preocupando quanto rendeu, porque da maneira que eu vou falar aqui, o seu dinheiro vai estar no lugar mais seguro que existe hoje no Brasil e ele vai crescer todos os dias, diferentemente da poupança que só rende uma vez após 30 dias, que é no seu aniversário. Então fica aqui comigo que a gente vai te mostrar essa nova estratégia de uma maneira que ninguém te ensinou ainda e que até o final do ano você vai ficar um pouquinho mais rico. Pré-rico e pré-rica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você já sabe, você vai aprender a controlar o seu dinheiro em um mês, vai fazer ele sobrar e vai investir com total segurança para poder aproveitar melhor a sua vida. E digo mais, pegue logo um papel e uma caneta, porque aqui no canal você vai ter um material mais completo. Eu não vou te dar dica não, dica eu te mando lá no Instagram, aqueles videozinhos de 1 minuto. Aqui é um material denso, completo, onde você vai aprender de verdade onde colocar a sua reserva de emergência. Hoje eu vou te explicar a maneira correta e a mais simples para você colocar o seu dinheiro, fazer ele crescer todos os dias. E o nome é Tesouro Selic. Não tem que ficar se preocupando, vai render 0,1% a mais, 0,0. Não interessa. O lugar mais seguro hoje é o Tesouro Selic. E por que, Davidson, eu devo colocar no Tesouro Selic? Porque é o seguinte, as outras modalidades de renda fixa, a maioria delas tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que em outra aula a gente explica mais sobre isso. Mas a sua reserva, ela pode estar alocada em alguma parte nessas outras modalidades de renda fixa, porém, se tiver alguma intervenção e você tiver que solicitar esse seguro, esse fundo garantidor de crédito, você não vai ter o dinheiro na mesma hora. Diferente do Tesouro Selic, que com um dia útil, você já tem de volta o seu dinheiro. Para você ter ideia, o fundo garantidor de crédito das outras modalidades de renda fixa aloca capital lá no título público, no Tesouro Selic. Então é o seguinte, se você ainda não fez as contas da sua reserva de emergência, ou se você já fez e ainda não chegou nos 10 mil reais, porque a nova regra fala que até 10 mil reais o Tesouro Selic não vai mais cobrar a taxa de custódia. Então até 10 mil reais você está isento de praticamente tudo. Em outro vídeo aqui eu já comentei sobre as instituições que não cobram a taxa de investimento. Então você vai ser cobrado simplesmente pelo IOF nos 30 primeiros dias, depois o IOF zera, e você vai ser taxado pelo imposto de renda, que a maioria das outras modalidades de investimento que tem essa liquidez rápida também são taxados. Então, se você for alocar em algum CDB, se você for colocar em outra modalidade de renda fixa, também vai ser taxado no imposto de renda. Então, tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, por exemplo, também vai ter essa taxa de imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você passar, menos imposto você vai pagar. E vale ressaltar que o imposto ele é cobrado pelo que rendeu.
tá bom? Então, vê bem, a média salarial do brasileiro é de R$ 2.261. A média salarial é de R$ 2.261. E esses são dados publicados do IBGE em 2020. Óbvio que o levantamento dos dados foram feitos no segundo semestre de 2019, mas o IBGE, depois que faz os estudos, ele publicou em 2020. Então a média é R$ 2.261. A literatura de educação financeira como um todo, sugere que você tenha ao menos 6 meses do seu custo fixo na reserva de emergência. Construir uma reserva de emergência baseada nesses 6 meses dos seus custos fixos. Então pensa comigo, se a média salarial é de R$ 2.261 e se você tem que tirar 10% para fazer a sua reserva, para você investir, então vamos arredondar aqui. Vamos supor que temos R$ 2.000 e temos R$ 200 para você fazer esse levantamento, né? Se você tem R$ 200 para investir e tem R$ 2.000 para gastar, é essa a conta. R$ 2.000 para gastar e R$ 200 para investir, para a conta ficar bem redonda aqui. Se liga aí. Pensando nesses números, se R$ 2.000 são os seus gastos, 6 vezes R$ 2.000 vai dar R$ 12.000. Ou seja, R$ 2.000 vezes 6, R$ 12.000. Então, esses R$ 10.000 iniciais, você vai colocar no lugar mais seguro que a nossa economia promove hoje, que é o Tesouro Selic. Agora que você já entendeu os números, já entendeu o lugar, aproveita e vai clicando aqui, segue no canal, ativa o sininho. Se você não entendeu ainda, dá uma pausa, volta, anota. Aqui você pode fazer isso, né? Então, de repente, você vai assistir o vídeo novamente. Se inscreve no canal, manda, se está fazendo algum sentido para você, compartilha esse vídeo com mais alguém também, para ajudar aqui o nosso canal, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma das modalidades do programa Tesouro Direto. O programa Tesouro Direto é relativamente novo. Então, grandes empresas, bancos, você, CPF, CNPJ no caso, né, pode comprar os títulos públicos. O que são os títulos públicos? É o Brasil emitindo dívida, é o país, a nação emitindo dívidas. E essa taxa, a taxa Selic, ela pode mudar a cada 45 dias, que é quando o Copom se reúne junto com representantes do governo, do Banco Central, enfim, não é essa lógica que eu quero trazer aqui para vocês. Mas eu quero chegar aqui ao seguinte, é o país dizendo, eu consigo pagar 2% ao ano num título X de dívidas. Me empreste esse dinheiro que eu te devolvo com 2% ao ano, se você deixar aqui o dinheiro nesse título, no Tesouro Selic. É essa a lógica. Então, é o país emitindo dívida. E se a gente tratar o país como empresa, é a única empresa que pode se endividar. Por quê? Porque ela independe de governo, independe de pandemia, independe de tudo. Ela não tem perspectiva de quebrar, né? Ela é infinita. Mais pessoas estão nascendo, mais pessoas vão pagar impostos, e emprego, economia, imposto. A segurança, o mesmo dinheiro que paga o funcionarismo público, o mesmo dinheiro que paga os governantes, os políticos, é o mesmo dinheiro que o país pode emitir e te pagar se você colocar o dinheiro no Tesouro Selic, no título público. Então, o risco é o risco sistêmico. É o risco sistêmico. É o risco do Brasil deixar de existir. Com essa comparação, você prefere fazer o investimento no país, né, na nação, ou você prefere fazer o investimento em alguma empresa privada, que, fazendo essa lógica, ela é bem menor comparada com o Brasil. Uma empresa privada, ela precisa dar lucros, ela precisa pagar funcionários, ela precisa pagar impostos para o governo. Então tem toda essa lógica. Então um banco privado que está emitindo um certificado de depósito bancário, um CDB, ele é menor do que o Estado brasileiro. Então, onde é mais seguro? Deixar numa empresa privada ou deixar numa empresa pública, né? Ou deixar no país?
Então a lógica do título público, a lógica de investir no Tesouro, no programa Tesouro Direto, é você poder emprestar dinheiro para o país, para o Brasil. Se ligou? A nova regra passou a valer a partir de 1 de agosto desse ano 2020. E o Tesouro Selic, uma das modalidades do programa, até R$10.000 ele é isento, até R$10.000 ele é isento da taxa de custódia, que antes era cobrada 0,25 ao ano. Era cobrada 0,25 ao ano, agora ela é isenta. Até o limite de R$10.000. Para você que está começando ou para você que já tinha o investimento. Se você já tinha o investimento, você vai deixar de ser taxado a partir de agora, de 1 de agosto desse ano de 2020. Para a gente ilustrar aqui, vê bem, tem uma pessoa, você investiu R$11.000 no Tesouro Selic. R$10.000 é isento e R$1.000, o que passou, vai ser taxado. O R$1.000 que passou vai ser taxado em 0,25 ao ano. Isso quer dizer que você vai pagar R$2,50, como se fosse, né, a taxa que você paga para guardar o seu dinheiro lá na Bolsa de Valores. Vamos supor, né, que seja essa a lógica. Então a taxa de custódia vai ser cobrada do que passou dos R$10.000. Nessa nossa ilustração aqui, R$1.000. Desses R$1.000, por ano, você vai pagar R$2,50. Mas na verdade não é dos R$1.000. É dos R$11.000, é porque R$1.000 passou do limite, que é a nova regra. E agora, com esse número e de posse da média salarial do brasileiro, se a gente juntar até R$10.000, você tem 5 vezes os seus custos fixos, vamos supor, né? Então isso quer dizer que dos 6 meses que a literatura justifica, ou que a literatura maior acaba sugerindo de você ter como reserva de emergência 6 meses, se você atingir R$10.000 e tiver na média salarial do brasileiro, você vai ter 5 vezes já, né? Você vai estar praticamente completo aí a sua reserva de emergência. Se são 6 meses, você tem 5 meses sem pagar nada por isso, investindo no lugar mais seguro do país, que vai crescer um pouquinho todos os dias, independente de qualquer coisa. Então é o seguinte, se a sua média salarial for menor e os 6 meses caber dentro dos R$10.000, é excelente. Você vai manter tudo no seu Selic e ponto final, porque é o mais seguro. Agora, na média salarial, se passar de R$10.000 e você não quiser ser taxado em 0,25 ao ano, eu tenho aqui duas saídas, né? A primeira saída é se você tem um cônjuge. Se você tem um cônjuge, você pode abrir uma conta de uma corretora, ou hoje em dia os bancões, né, zeraram também as taxas de investimentos, então os grandes bancos também não cobram mais por isso, para você investir no seu Selic. Se você não tem habilidade de nada, fala comigo, manda mensagem aqui, fala comigo no Instagram lá que eu posso te ajudar. De tal forma que o seu investimento, R$10.000, não vai ser taxado, e o investimento do seu companheiro ou da sua companheira em até R$10.000 também não vai ser taxado. Então, se a média salarial de vocês for maior do que os R$10.000, cada um abre a conta e monta a reserva de emergência separada. Se o casamento, né, se a comunhão, ela for verdadeiramente unida, se não tiver, se a relação entre vocês, se for a mesma relação com o dinheiro, for uma relação boa, saudável, não vejo problema nenhum. Agora, se você não tem um cônjuge, não tem um companheiro, uma companheira, a gente pode tomar a segunda saída. A segunda saída é o seguinte: caso você não queira ser taxado do que passou dos R$10.000, né, nesse caso é 0,25, você pode procurar um banco onde oferece um CDB de liquidez diária. CDB de liquidez diária. Só tem um detalhe, né? Ele não vai ser taxado, normalmente não é taxado. Ele deve pelo menos render 100% do CDI. 100% CDI. Eu não vou falar o nome de instituição nenhuma aqui, porque existem várias instituições, inclusive instituições que pagam 100, 110, 105, 150, enfim, procura, vai nos bancos digitais, vai em corretores independentes que você vai conseguir achar um CDB com liquidez diária. Você pode acessar esse investimento, transformar de investimento para sua conta corrente em apenas um dia útil, pelo menos, mas que ele renda pelo menos 100% CDI. Não aceite nada
menor do que isso. Procure os bancos digitais, que muitos deles já oferecem até mais um pouquinho. Inclusive, carteiras digitais, hoje o nome foi dado assim, né? Tipo PicPay, Mercado Pago, Recarga Pay. O dinheiro lá, parado na conta corrente, que não é conta corrente, né? A sua conta pessoal lá, ele rende 100% do CDI já também. Então, próprios aplicativos que eu falo tanto lá no Instagram, de cashback, se você deixar lá o dinheiro, ele vai render 100% também do CDI. Fazendo isso, você vai estar igual aos meus alunos, que sabem investir com total segurança, e você ainda pode, inclusive, discutir, falar com o seu amigo, ajudar ele a se libertar da poupança e arrumar investimentos, além de ser totalmente seguro, que ainda vai render mais que a poupança. Porque a poupança, por exemplo, rende hoje 70% do CDI, enquanto esses investimentos que eu estou falando para você aqui, eles vão render 100% do CDI. Para finalizar, você não deve fazer o contrário. Você deve primeiro aportar no Tesouro Selic com limite de até R$10.000. O que passar e você não quiser pagar a taxa é que você vai procurar uma segunda opção. Então, primeiro o Tesouro Selic, que é o mais seguro, depois outras opções de investimento que você deve escolher aí no mercado. Eu adotei essa estratégia para mim e está dando muito certo. Adote essa estratégia para você também. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas, me marca no Instagram lá, me marca no Facebook, enfim, eu vou ficar muito feliz de saber que você consumiu um conteúdo muito legal e vai poder também ajudar outras pessoas. Conta comigo na sua jornada financeira e bora controlar!